E aí eu relutando, né, falando, Senhor, qual é a palavra? E ele me trouxe em Hebreus. Hebreus capítulo 3, o título vai dizer assim: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade. Vou repetir de novo. O perigo da incredulidade e da desobediência. Há um perigo na incredulidade e na desobediência. Olha o que vai dizer, mas vamos iniciar a partir do versículo 4. Hebreus 3, 4. Vai dizer assim: porque toda casa é edificada por alguém. Por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é quem? Amém? Então nesse momento estamos aqui edificando a nossa vida e levando edificação, intercedendo pela nossa casa. Mas nesse momento, qual é a casa de Jesus? Aonde é a casa, o templo de Jesus? Somos nós, sim ou não? Então nós estamos sendo edificados pela palavra. Então vai dizer assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é quem? Ele vai edificar ou já está edificada? Ele edificou. Olha a continuação no 5. E na verdade, aí você sumiu para mim aqui. E na verdade, Moisés, fechou, foi fiel em toda a sua. Moisés, e na verdade o 5. Moisés foi fiel em toda a sua. Como que? Servo. Para testemunho das coisas que se haviam de. Quando nós vivemos algo com Deus, nós estamos gerando em Deus das coisas que Deus vai fazer a todos nós, ao próximo. Mas vamos se atentar de novo ao que está escrito. Na verdade, Moisés foi o quê? Só deve testemunho com Deus quem é fiel a Ele. Fiel a Ele, a palavra. Amém? Então, quando nós somos fiel ao Senhor, o Senhor nos leva para dimensões, onde dentro dessas dimensões vamos ter experiências. E essas experiências vai atrair testemunhos. Onde você vai vencer e falar, não, peraí, eu já passei por isso. Então dessa situação que você ou o seu irmão está atravessando, você vai falar com autoria, porque você já venceu aquela passagem. Você já venceu aquela causa. Então você gerou testemunho por causa da fidelidade. Então vamos entender. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, em todo o tempo, com toda a sua vida. Ele foi fiel a quem? Ao Senhor. E não só fiel, ele foi o quê? Como servo. Ele servia a Deus com toda a sua força, de todo o seu entendimento e com toda a sua casa. E olha a continuação: para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, para tudo aquilo que ia acontecer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Fecha depois para mim. Coloca algo no teu coração. O Senhor quer nos levar, diga, o Senhor quer nos conduzir em novos níveis de experiência para com Ele. Diga assim: só posso desfrutar se eu for fiel. Deus quer te dar experiências, Deus quer te ensinar, mas para isso é necessário eu e você abrir o coração todo o tempo para aprender. Quando o Senhor nos traz, nós vivemos aqui experiência no Yom Kippur, 24 horas trancado aqui dentro. Quantos estavam aqui? Amém? Vivemos experiência aqui ou não? Experiência, 24 horas aqui, ministração, poder de Deus, manifestação do poder de Deus. Amém? O Espírito Santo batizando, Deus trabalhando. Porque houve o quê? Uma entrega, uma fidelidade. Houve uma renúncia. Renunciou-se ali ao comer, o beber. Renunciou muitos, renunciou o trabalho naquele dia. Renunciou o sono. Renunciou o conforto naquela noite. Ou durante o dia. E ficaram aqui 24 horas. Então veja bem. Essas pessoas que estiveram. Meu Yom Kippur é o 8º. Eu fiz sem nem Deus nem tinha me dado a igreja ainda. O meu Yom Kippur é o 8º. Então veja bem. Quando você já viveu algo, alguém consegue te convencer ou ao contrário?
Por quê? Porque a experiência é sua. Você foi fiel naquilo que você ouviu, você se entregou na direção da palavra, confiando no Espírito Santo e crendo na palavra. E Deus te leva em níveis altos de experiência. Costumo dizer algo que é prática. Igual muita gente que estava no monte ontem pela primeira vez. Algumas pessoas estavam pela primeira vez. Viveu ontem sinais que nunca tinha vivido. O irmão ali que está ali, eu lembro dele ontem. Faz assim. Né? Ele começou a chorar ontem e falar que viveu ontem algo que ele nunca viveu. Que ele sentiu algo que ele nunca sentiu. Faz quanto tempo que o senhor serve a Deus? Quanto tempo? 15 anos? E você sentiu ontem algo que você nunca sentiu? O que eu nunca senti ontem. E eu, antes de descer, eu falei, Deus, eu quero sentir algo diferente. Algo novo hoje. E aconteceu. Quem está entendendo? Então, por causa da fidelidade e a intenção de corar. Então, veja bem, muito além de ir para a igreja. É muito além o que Deus... Tem pessoas que elas se apegam numa determinada doutrina, num ritmo de vida, e falam, não, estou agradando a Deus, Deus é comigo, e Deus me escolheu. Mergulhar em Deus, igreja, é diferente. Deus tem coisas grandes para aqueles que se mergulham nele. Mergulhar em Deus vai além de estar na igreja, nos dias de culto somente. Mergulhar, vai, não, eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo na obra de Deus. Vai muito além de pregar, vou falar de mim. Vai muito além de estar aqui pregando a palavra. Vai muito além de estar servindo a Deus aqui, cuidar da igreja. Mergulhar em Deus é se dedicar em todo o tempo, em toda maneira de vir. É não negociar. Veja bem, se Deus nos programou ontem, fizemos um convite. Foi algumas pessoas, né? Ontem faltou muita gente, mas também foi um número grande. Mas em vista dos outros montes, faltou muita gente. Assim. Mas foi o que Deus preparou ontem. E Deus derramou a glória dele para aqueles que estavam lá. Sim ou não? Então veja, o coração fiel, ele adquire de Deus testemunho. Pronto, você viveu o testemunho. Pode vir quem for falar com você. Mas isso e aquilo. Não, meu amigo, eu vivi. Eu vivi. Quando você vive algo com Deus, acabou. Pode chegar a pouca verdade, ou a mentira, ou chegar a outros exemplos. Não, quando você desfruta, é diferente. E a Bíblia está dizendo o quê? Moisés foi fiel em toda a sua casa. Amém? Moisés foi fiel e foi um servo. Moisés desfrutou. No entanto que ele subia no monte, se separava para ter ali com Deus experiências. Ele subia, ele se separava para ter experiências. Por que que quem anda na presença é diferente? Quem anda na presença é diferente, vai muito mais além. A Bíblia está dizendo, na verdade Moisés foi fiel. Primeiro passo, a fidelidade em toda a sua casa, como servo. Segundo passo, está em prontidão a servir, a obedecer à vontade de... Quando você está em prontidão, pronto para servir, amém? Deus se alegra, porque Deus pode contar comigo e com você. Quando você está em prontidão para servir, você vai começar a viver com Deus grandes experiências. Quer que eu te fale o que te firma os pés na rocha? O que te leva mais além, não é o tempo que você conhece, que você é crente, tem nada a ver isso aí. É o tanto que você abre o seu, é o tanto que você abre com o seu coração. Não é o que você já, não, eu conheço isso de Deus, não, mas tem pessoas que conheceu e não vive mais. E Deus, as coisas de Deus é o infinito. Você viveu, eu digo por mim. Ele está trabalhando, ele não está aqui hoje, o Jefferson. Ele falou, Deus, quem estava lá ontem no monte viu que Deus mostrou para ele o quê? Um livro. Na hora de ir embora ele falou, apóstolo, eu vi o livro, alguns nomes e algumas coisas escritas. Inclusive, eu vi o meu nome e algumas coisas escritas. Só que Deus não me mostrava o que estava escrito. E eu vi muita coisa do Senhor escrito. Até brinquei com ele. Eu vi o seu nome, apóstolo, muita coisa escrita. Falei, tomara que seja de coisas boas. Quem está entendendo? Porque Deus deu para ele uma visão. Agora vai falar para ele que a visão que ele teve é mentira. Vai falar para ele que o que ele viveu, o que ele viu lá ontem é mentira. Ele teve com Deus e é o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Mas deixa eu te colocar, tira tudo da frente, tira tudo do teu coração, a situação que você está vivendo, o que você está passando, o que você precisa. Coloque em primeiro lugar Jesus. Quem está entendendo? Coloque em primeiro lugar Jesus. E aí você vai ver que Jesus vai te conduzir, você vai começar a desfrutar de muitas coisas, além
do que você está vivendo. Muitas vezes, o que acontece com nós? Fechamos o alvo em uma coisa só. Senhor, eu preciso dessa vitória. E Deus está cuidando de todas as outras e não conseguimos enxergar. Porque aquela ainda não aconteceu. E Deus está cuidando de todas as outras coisas. Mas dá a impressão, porque aquela não aconteceu, Deus não está respondendo às nossas orações. Mas não é assim que funciona. Com Deus é diferente. Quando você é sério, quando você é fiel, quando você se lança, renúncia. O fato de você estar aqui nessa manhã, você está renunciando. Está renunciando o seu descanso. E quem é que vai te recompensar? É Deus. Mas nós estamos aqui aprendendo com o Espírito Santo, eu e você, para que Deus possa nos edificar, para que nós possamos ser edificados. Então Hebreus está dizendo, Hebreus 3, 4, 5 está dizendo: na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Hebreus 6, 3, 6. Mas Cristo, quem que é esse? Jesus, como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos. Vou repetir de novo o comecinho. Mas Cristo como filho mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até quando? Então quem é que está nos edificando? Quem está nos edificando? Jesus, através do Espírito? Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, nós está dizendo, nós somos templo, casa, morada de Jesus e de Deus. Mas Ele mora em nós através do Espírito Santo. Então, aprenda e coloque algo no teu coração. A palavra de Deus vai mudar, convencer os nossos pensamentos, vai transformar, vai arrancar a nossa própria sabedoria e receberemos de Deus a sua sabedoria. Nesse momento, a palavra e o coração, a intenção de coração, voltada a aprender. Por isso que é importante, por isso que é muito importante. Você não pode se aproximar de Deus: Senhor, eu preciso dessa vitória. Não somente, eu não estou dizendo que você não deve fazer isso. Por que tem pessoas que ela perde a revelação e a palavra de Deus, a direção de Deus? Porque ela vem focado no coração dela algo que ela aí ela fica pensando só na bênção, e aí ela não consegue desfrutar e nem receber a presença, porque ela está focada na bênção. Quero ir lá porque eu preciso de uma bênção. Tá, Deus te entrega a bênção. Se você perde a presença, você não vai conseguir sustentar a bênção. É um saquetel furado, vai entrar pela uma mão e sair pela outra. Porque o que vai sustentar a bênção na minha e na tua vida é a presença. Então, se eu não me alimentar da palavra, do jejum, se eu não ficar em comunhão, eu me afasto da presença do Senhor. E como que eu vou ter sabedoria de Deus para cuidar das bênçãos? E o que a pessoa faz? Ela já entra na presença de Deus, Deus vai falar uma palavra, Deus vai me dar uma revelação em prol daquela causa, nível raso. Conhece a Deus isso aqui, ó. Não tem experiência com o Espírito Santo. E é o que Deus quer? Não é. Ele quer liberar coisas novas. Ele quer revelar os seus segredos aos seus santos e fiéis. Quem está entendendo? Aí quando vê algo sobrenatural, porque Deus é o Deus sobrenatural, muitos que já dizem ser cristão se escandalizam. Fala, mas aí já entra a dúvida, e a Deus não opera na dúvida. Será que é Deus? Que nem o irmão ali. Ontem, ainda bem que ele creu, ele começou a chorar. E chorando ele falou, estou vivendo algo de olho fechado, que eu nunca vivi, 15 anos de evangelho. Aprove a Deus, foi a vontade de Deus ontem se revelar para ele. Deus revelou para ele mais um dos seus mistérios. Então veja bem, Deus nos aproxima dele, por intermédio do Espírito Santo, para acrescentar a nossa fé, e que nós venhamos cada dia mais confiar nele. Deixa eu te dizer algo,
arranca do teu coração, dos teus caminhos, toda palavra de dúvida e toda palavra negativa. Senão vai te impedir de desfrutar dos mistérios de Deus. Quem está entendendo? Tudo aquilo que for dúvida ou negativo, lance fora da sua vida. Porque Deus não opera nem na dúvida e nem na palavra negativa. Ah, apóstolo, mas a situação está assim, que você tem fé. A Bíblia vai dizer que o justo viverá o justo viverá pela. Então profetiza. Profetiza. Ah, mas tá quebrado. Eu profetizo que já está arrumado, está tudo certo. Quem está entendendo? E aí as coisas vão acontecer porque você está usando a palavra e a sua mundo espiritual. Amém? Ele não age, ele reage. Ele reage. Vou dar um exemplo novamente. O irmão falou lá em cima antes: Senhor, eu quero viver algo que eu nunca vivi, o sobrenatural. Ele liberou palavras. Chegou lá embaixo, se manifestou o mundo espírito. Pronto. É assim que funciona. Se você não libera palavras, se você não crê, você não vai viver nada. Ah não, mas estou falando, vai que eu estou falando de mim. Como você está falando de você, se você está buscando a presença do céu? Quem vai te ajudar a orar, a pronunciar é o Espírito. A Bíblia vai dizer que nós mesmos não sabemos nem orar. Nem eu nem você sabemos orar como convém. Está na Bíblia. Mas quem nos ajuda a orar, a interceder, a clamar, a buscar é o Espírito. Então não é tempo de igreja, não é quem você é, apóstolo, pastor, obreiro, não interessa o cargo eclesiástico que você tem. É a comunhão, a sua comunhão com Deus que muda a sua história. É o tamanho da sua entrega que muda a tua história. É o tamanho do seu compromisso, da sua fidelidade, que vai te levar em Deus e com Deus a altos níveis. Por quê? Porque Deus vai te começar a te revelar o sobrenatural. Não é práticas, tem pessoas que misturam, confundem. Não é coisas físicas que vai dizer que Deus vai derramar mais porque você está praticando coisas. Não é. É o teu coração de verdade. Aonde que está nessa manhã o teu coração? Aonde que estão os seus pensamentos agora? Como que está a intenção do teu coração agora? Que aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro.